primeira coisa que você fez quando descobriu que seu filho, que sua filha era autista? Qual foi? Boa parte dos pais fazem a mesma coisa, buscar a internet por informação. Acho que os especialistas ficam num segundo momento. Por quê? Porque o acesso é dificultado. A gente então resolveu conversar com vocês, fazendo um vídeo, mais um bate-papo bem franco de como é que é esse momento e como é que esse momento precisa ser encarado para que você não perca tempo. Tempo no autismo é uma coisa muito preciosa, não somente no autismo, mas em várias situações em que depende de estimulação precoce. Então, o tempo vale muito mais do que você imagina. E sem delonga e sem perder tempo, vamos lá! Esse é o canal Meu Mundo Autista, esse é o Alexandre Soledade. Muito obrigado por você estar aí. Nós passamos muito tempo conversando sobre situações ligadas ao autismo, porque é o nicho do trabalho da gente. Não sou profissional do autismo, sou um pai que de repente se especializou em levar a informação para pessoas autistas e principalmente aos pais e mães que lidam com crianças e jovens autistas. Então, essa fase agora de conversa é importante entender que vamos conversar mais com os pais, mas você que é autista, que está assistindo, e muitas vezes você é autista e pai também, e mãe, se sinta à vontade. Muitas vezes o diagnóstico do autismo vem com uma bomba, ele explode e aí você tem uma atitude de se proteger. Gente, é natural, esse estado de negativa faz com que a gente procure na internet informações ligadas ao autismo, informações que muitas vezes vêm trucadas, vêm de forma equivocada. Nós não se preocupamos muito com isso, porque muita gente acaba subsidiando pessoas de informação de levar você a procurar o determinado serviço. Isso é muito ruim, bem como aqueles que sobrevivem da imagem do autismo, do seu próprio autismo, muitas vezes, para se promover, se autoafirmar como pessoas públicas ou blogueiros na internet. Isso também é muito chato e muito observado. Existem realmente vários sites, vários blogs, vários Instagrams, em que você percebe que tem 100, 50, 70, 80, 100 mil seguidores, mas que tipo de informação que eles trazem a não ser de olha como minha vida é linda. O Instagram, infelizmente, mostra uma vida linda, uma vida maravilhosa, que não é muitas vezes a realidade, e isso choca com aquele pai, aquela mãe e aquele autista que está assistindo às suas postagens, à sua vivência, e de repente percebe que aquilo não é minha vida. E se não é minha vida, eu sofro. Por que eu não consigo ser assim? Porque eu não consigo chegar nesse nível. Então, muitas informações também erradas e truncadas permitem com que as pessoas tenham direções, tomadas de decisões diferentes daquelas que mereciam ser tomadas. Por exemplo, aba é ruim? Não, aba não é ruim, mas existe todo um levante, uma corrente que fala que o aba é ruim. Mas por que essa corrente é tão ruim? É porque o aba passou a ser muito comercial. As pessoas passaram a ter medo da terapia, que é uma coisa maravilhosa, simplesmente porque virou comércio. Venha, faça aba, você vai ajudar seu filho, você vai curar seu filho, vai fazer seu filho sair do espectro, blá, blá, blá. Então, quando a pessoa depara com esse tipo de charlatanismo dentro da internet, você percebe que o que era aquilo maravilhoso, que é a terapia comportamental do aba, acaba sendo colocado em descrédito. E assim TCC, que são as outras terapias comportamentais, que são aplicadas por psicólogos. Quando a gente vai para a internet, então buscar informação e a gente foge da realidade, seja por informações inválidas ou por situações que simplesmente acalentam o nosso coração. Quem levanta a mão aí, quem nunca foi na internet procurar autistas famosos? E aí você fica, nossa, olha, tal fulano é autista. Recentemente, inclusive, um bilionário se declarou autista. Ao se declarar Asperger, ele se declara autista, tá, gente? Já falamos sobre isso. Asperger é autista.
E aí, outra situação, muitas vezes até para apaziguar a situação e o conflito com aqueles que vão perguntar sobre a condição, situação dos seus filhos, a gente fala, meu filho talvez tenha um Asperger leve. Asperger leve. Ou não, no máximo meu filho é um Asperger. Seu filho é autista, aceita que dói menos. Então, quando você percebe isso, que você inclusive está mascarando a verdade, é a hora de você buscar terapia. Então, pai e mãe, é preciso que você perceba logo. O autismo não é o começo e nem é o fim de uma trajetória. É preciso perceber que, segundo todos aqueles que estudam o autismo, o autista não é mais, não é menos. Ele não deve ser promovido a um super-humano, também ele não pode ser depreciado, por mais que seja a severidade da apresentação ou manifestação do autismo. Quando nós falamos de apresentação, falamos para você que o autismo vai de nível 1 a 3 e os comprometimentos observados na pessoa autista, do mais leve, que seria o nível 1, aos mais severos, que são os níveis 3, não desmerecem a capacidade dessa pessoa, inclusive em te surpreender. É difícil, tá? Não vou dizer para vocês que é fácil a condição autista, principalmente quando a gente reluta com a situação de terapia e medicamento. Aqui não está uma pessoa que vai falar para você que tem que tomar medicamento. Quem manda você tomar medicamento ou trocar o medicamento ou que fala que não precisa tomar medicamento não entende da condição neurológica da pessoa autista. Muitos autistas sim vão passar a vida inteira sem precisar colocar nada na boca para poder se administrar ou moderar ou controlar seu humor ou agressividade ou a forma que responde ao mundo. Mas outras, sem a medicação, sem a modelagem provocada pela medicação, podem se tornar pessoas extremamente violentas e agressivas, inclusive consigo próprio, provocando automutilação. Saber do autismo verdadeiro nos permite encarar o problema de fato. Não dá para ficar mentindo. É por isso que nós combatemos com muita velocidade, muita ferocidade às vezes, as condições em que você escuta pessoas falando de anjo azul, o meu fofinho. Gente, seu filho já vai ter 16 anos daqui a um dia, 14, 18, e ele ainda é anjo para você? Pode ser, porque pai e mãe, para pai e mãe, filho nunca cresce, mas é preciso você ter um choque de realidade. Esses dias eu fiquei meio surpreso. Uma comunidade TEA meio que proíbe que outras postagens que venham de outras comunidades sejam publicadas. Isso é comum dentro das comunidades autistas. Você tem que dar ênfase ao material que é publicado pela sua comunidade, pelo seu blog, assim por diante. Os outros, você publica aquilo que você acha interessante. Mas o que a gente tende a percebendo é que algumas comunidades estão proibindo algumas postagens porque simplesmente bate de encontro a uma coisa chamada romantismo do autismo. Então, quando você é real, você apresenta a verdade, você apresenta o autismo, seja ele do jeito que ele é apresentado, de forma nua e crua, assim, pum, ele batendo com você a verdade. E lá naquela comunidade vamos falar de ursinhos carinhosos, vamos falar de gnomos, vamos falar de unicórnios, para a vida inteira do autismo. E isso não é verdade. A gente acompanha uma comunidade chamada Jovens Aspergers. E você olha o quanto esses meninos, meninas e meninas que estão na comunidade têm dúvidas. Se eles, que já são maduros, que têm a capacidade de se comunicar, de perguntar, de se questionar os outros, se eles têm muitas dúvidas, quiçá aquele que está lá atrás ainda sobre a tutela dos pais, do pai e da mãe, que parece que cria esse filho para si próprio. Então, se crianças, jovens e adultos que chegaram a essa fase, que eu citei agora dessa comunidade, que eu gosto bastante de ver o que eles falam, eles têm muita dificuldade sobre algumas relações, inclusive sobre sexualidade, sobre sua própria sexualidade, sobre sua vida e sobre situações elementares. Se o autista é violento, se todo mundo é depressivo, se todo autista é depressivo, se todo autista é melancólico. Eles perguntam muito. Por que perguntam? Porque não está vindo as respostas. Porque talvez eu estou no campo ainda de ficar procurando na internet aquilo que me agrada. Como pai, mãe, profissional, é preciso que a gente leve a informação para essas pessoas e pare de mascarar essa informação com coisas que não trazem nada de bom. Seu filho vai crescer. E eu vejo com muita preocupação algumas comunidades em que os pais têm poder aquisitivo alto para manter
um padrão de vida em que seus filhos autistas não vão precisar fazer nada porque a condição financeira permite que eles sejam assim. Mas a realidade, acho que de 80% ou mais da população autista sofre. E nesse momento de pandemia, muitas vezes não tinham nem BPC. Tiveram que sobreviver de doações. E aí fica mentindo para a sociedade sobre o autismo. O autismo não é simplesmente o gênio que você encontrou na internet, ou aquele blogueiro ou blogueira autista que tem 100 mil, 200 mil seguidores. O autismo é um espectro. Entre tudo isso que você está vendo, daquele totalmente descolado, independente, e aqueles totalmente dependentes, você tem que entender que existe muita gente aqui no meio que não é contemplada. Olhar o autismo, é preciso você entender o autismo como política pública. Falar do autismo sem falar de política pública é você fechar os olhos para o problema maior. Aqui em Mato Grosso, a gente, só para vocês terem uma analogia é uma comparação. Nós produzimos alimento para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro, mas foi visto em noticiário recentemente pessoas fazendo fila para comprar carne com osso. Quer dizer, aqui, o maior rebanho bovino, as pessoas ainda passam fome porque não tem carne. Então, você falar do autismo é a mesma comparação, que você de repente fala de um autismo maravilhoso, mas na verdade existe muita gente que não tem nem o mínimo o direito às terapias. Lutar por terapia, lutar pelo acesso, para que o SUS ofereça mais acesso. Essas deveriam ser bandeiras de todas as comunidades autistas. E principalmente parar de falar do seu autismo e falar de um autismo mais social, de um autismo que leva as pessoas a entender de fato a sua própria condição, que não é problema. A gente aprende que o autismo não é problema, é uma condição. E nessa condição permite que a gente tenha mais ou menos dificuldade sobre algumas coisas, mas nunca desistir ou fingir um mundo que não existe. Tenho certeza que muita gente vai deslicar, tirar o like dessa publicação após você de repente assistir, porque é mais uma pessoa que não quer ouvir a verdade. Eu sou o dono da verdade? Ninguém é. Mas pensa bem, eu sou um pai de um menino de 16 anos, autista, que está no 2º grau, e estou me virando com ele no 2º grau. E sou pai de uma menina de 10 anos que daqui a pouco vai ter a primeira menstruação. Eu não vou fingir para o mundo que ela vai ser criança para sempre. Ela precisa avançar. De uma menina que não fala, que ela dá bom dia em libras. Então, fica a dica. Entre a realidade que você procura na internet e a realidade que você vai vivenciar, é preciso que você tenha maturidade. Invista em maturidade. Porque quando eu olho para esses jovens dessas comunidades que perguntam coisas básicas que deveriam ter sido ditas, pelo menos pelos pais. Pai, mãe, você que está aí, procura mais informação. Tem muitos canais de informação verdadeiro. Muitos autistas fazem um trabalho muito bom de divulgação do autismo, mas temos muitas pessoas que simplesmente estão vivendo, monetarizando da causa. Isso não dá, né, gente? Então, saiba de onde você tira a informação para que você pare de viver um sonho e caia nessa realidade. E pense bem, é o futuro do seu filho, da sua filha que está em jogo nessa decisão. Tá bom? Até a próxima.